da ONU. Da ONU, Aham. escritório da ONU. Os interesses econômicos que eles defendem é os mesmos do turno do Jorge Soros, por exemplo. É. Então, aí a gente caminha para um momento ou de expansão mesmo, de sucesso, ou de quebra. E o Otávio, a última vez que a gente conversou, se não me engano, da última vez, o Otávio prevê também um crash aí de mercado que São duas então, quebras caminha, diferentes. vai foder. Eu falo assim, financeiramente vai dar ruim. Não, Essa então globalização chegou num momento que Deixa eu não falar dá desse para crash, distribuir todo mundo. eu vou levantar a bola aqui pro Otávio, na Vai. parte do crash que você falou, Uhum. porque é importante. Então vamos lá. Você teve esse movimento de globalização que nada mais é do que uma vertente do marxismo internacional. Né? A internacional socialista existia antes do nacional-socialismo, que surgiu no século XX com Mussolini, que era a versão fascista. Então, tem Mussolini, Hitler, Stalin, eram todos fascistas, eram todos concentradores de poder, nacionalistas, e não tinha para ninguém. Esse negócio de internacionalismo ficou para uma segunda etapa. Depois da Segunda Guerra que começou a internacionalização, depois de pacificado, entre aspas, os territórios europeus e seus domínios coloniais. Muito bem. Aí começou uma guerra pelo mundo. Né? Então o globalismo era visto como sendo uma ferramenta de destruição de soberania nacional para que o poder supranacional começasse a galgar cada vez mais importância e relevância. Isso nunca de fato aconteceu durante todo o século XX por causa da Guerra Fria, porque estava entre stalinistas, que eram fascistas, e os Estados Unidos que estava se defendendo, né, junto com o seu conjunto. Muito bem. Dentro dessas esferas, os Estados Unidos tinham um grande trunfo, que foi a moeda norte-americana, que ele conseguiu construir como sendo a moeda internacional, pela falência da Europa e a extensão de crédito para a reconstrução da Europa. Ele falou assim, tudo bem, contanto que vocês aceitem a moeda norte-americana como sendo a sua moeda de troca comercial. O europeu, joia, não tinha muito salvação. Aceitamos. Depois foi na Arábia Saudita e Oriente Médio, falou a mesma coisa. A gente protege vocês, mas vocês, olha, vão usar só o dólar. Pronto, então você tem o controle de um grande mercado consumidor e o controle de um grande provedor de energia barata, que era o Oriente Médio. Muito bem, então o mundo se dolarizou. Reserva cambial em dólar era positiva para você comprar tudo que os Estados Unidos fabricava, tudo que a Europa coisa e tudo que o Oriente Médio. Agora, só para terminar aqui o ponto. Tem uma pegadinha nisso aí. Mas não, só para terminar aqui. Legal, mas é legal esse aí. Só para dar um contexto. Essa entrada. O contexto, exatamente. Mas agora, o que a gente está vendo é que essa expansão do dólar atingiu o seu limite. Por exemplo, os países que sempre foram grandes ditaduras tradicionais, eles nunca de fato abraçaram essa dinâmica. Notadamente Rússia. Rússia nunca abraçou isso. Foi sempre uma persona não grata e vice-versa, né, do sistema expansivo norte-americano. Então, sempre manteve a própria língua, a própria moeda, próprios protocolos financeiros, própria internet, próprias redes de comunicação, própria rede de defesa, tudo próprio. Muito bem. A mesma coisa foi estendida depois para a China. Né? Depois, com Mao Tse-tung, a Rússia ajudou demais a construir. Então, são dois países que meio que cresceram como antagonistas disso. Teve um preâmbulo aí de amizades com os globalistas, né? George Soros e companhia. Achavam que a China seria um grande protagonizador do globalismo, exatamente porque ela estava crescendo industrialmente e estava fazendo a mesma coisa que o Império Britânico fazia no século XIX. Abria portos, controlava os minérios, controlava as fazendas, controlava praticamente todas as raízes da economia de um país. Não precisava controlar politicamente, mas indiretamente controlava. E ao mesmo tempo ela começava a enforçar a sua moeda, seu próprio jeito. E o que aconteceu? Ela viu que o Soros viu que eles não iam aderir a esse domínio que estava se expandindo do lado ocidental. Então ali começou a ter uma rusga. A gente viu essa rusga ao começar a aumentar aí nos últimos 5 ou 10 anos. Né? A China pulou fora. Né? Meio que rompeu com os globalistas, de certa maneira. Então a gente está vendo ali esses dois grupos agora. De um lado você tem o dólar, que ainda é dominante, 60% das reservas mundiais, mal gerido pra caramba, até o governo Biden, extremamente mal gerido. A mesma coisa com o euro, também foi mal gerido, estenderam crédito em demasia, não tem como pagar de volta a dívida. Ao passo que Rússia e China, a China também promoveu... A China tá no meio disso, porque ela tá bem quebradinha. A Rússia menos, a Rússia está mais equilibrada.
A Rússia tem Mas- autossuficiência de matéria-prima, sim. de combustível. A China não. A China depende tanto do Ocidente e dos outros A exportadores. Rússia e a Índia, né? É da Rússia. Ela virou uma máquina de produção por conta do que os globalistas fizeram. Moveram capital para lá na Pra década lá. de 90 para montar fábricas. Todas as indústrias americanas e europeias moveram suas plantas para lá. Fizeram aporte de capital. Quando você põe tua indústria lá, você está pondo capital. Sim. Pegaram o trabalho dos chineses, juntaram com o capital ocidental e montaram uma máquina de produção que ali produz para o mundo. Porque o que o chinês precisa, eles não produzem. Não produzem a comida, eles têm que importar. O combustível, eles têm que importar. A China é importadora de combustível e importadora de comida. Proteína animal, eles precisam importar, senão morre de fome. Você sabe. Então, agora, o que eles dão para o mundo? Produto barato, que eles não têm condição de consumir tudo. Então, eles acabam sobrando no final do dia com dólar em quantidade grande, porque eles têm superávit comercial, e esse dólar eles vão comprar o que eles não têm. Comprar minério, comprar comida, essas coisas. Mas ele está dependente do dólar. O russo não. Porque o russo não precisa ter um superávit e guardar na moeda do sistema. Ele mesmo tem a comida, ele vai autônomo. melhorar isso agora se ele